Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala aqui, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Tucuruvi, em São Paulo. E esta é a nossa aula de número 30. Olha aí que bênção, gente. Já chegamos na aula número 30, né? Depois desta, nas minhas contas, vão faltar mais 14 aulas para a gente concluir o curso, porque terminando o livro de Provérbios, a gente vai, né, com a permissão de Deus, para o livro de Eclesiastes. E hoje, também com a permissão de Deus, vamos estudar o capítulo 29 do livro de Provérbios, ok? Capítulo 29. Então, vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Não é? Então, esse texto aqui está dizendo que aquela pessoa que for muitas vezes repreendida, não é? E não der atenção às repreensões, não é? Mas ficar com o coração endurecido, essa pessoa vai ser quebrantada de repente, mas vai ser um quebrantamento sem que haja possibilidade de cura, não é? Vamos ler aqui na linguagem de hoje. Diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar, né? Então, é um provérbio bem forte, né? Bom, nós temos que prestar atenção nas repreensões, né? Que tanto nas repreensões que Deus nos faz, como naquelas que pessoas sábias também nos dirigem, não é? Porque se a gente for repreendido e não mudar, né, a nossa atitude, né? Esse provérbio ele é muito forte, como diz aqui, olha. Quem é repreendido muitas vezes e teima, né, é uma pessoa teimosa, teima em não se corrigir, vai cair de repente na desgraça e não poderá escapar. Então fica aí esse provérbio para nossa reflexão. Versículo 2. Antes de ler o versículo 2, eu quero comentar que neste capítulo 29, nós vamos ter vários versículos que fazem menção ao governo, né? Porque a gente tem que entender que Salomão, que foi quem escreveu, né, esse livro de Provérbios, ele era um rei. Então, ele fez muitos provérbios, ele escreveu muitos provérbios que tinha a ver com a função do rei, não é? Com questões de governo, com questões de administração pública, vamos dizer assim, né? Então, nesse capítulo nós vamos ter vários provérbios que falam a respeito desse assunto. Então aqui o versículo 2, ele diz o seguinte: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Porém, quando domina o perverso, o povo suspira, né? Então, quando se multiplicam os justos, né? Quando você tem muitos justos em posição de autoridade, ocupando os cargos públicos, quando você tem muitos justos nessas posições, o povo se alegra, não é? Porque são pessoas justas que estão ocupando as posições de poder e autoridade. Agora, quando, porém, domina o perverso, o povo suspira, né? Quando é um perverso que está ocupando a posição de autoridade, o povo suspira, né? O povo sofre, né? Na linguagem de hoje diz assim, olha: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama, né? Então, por isso que nós devemos estar sempre orando a Deus para que o Senhor permita que pessoas, né, sábias e honestas ocupem os cargos de governo. E também temos que ser, nós que vivemos numa democracia, nós temos que ser sábios na hora de votar também, para não votar em pessoas que
que são ficha suja, né? Que já tem denúncias e até comprovações de corrupção, porque depois também não adianta reclamar se a gente não souber votar com sabedoria, né? Vamos lá, versículo 3. O versículo 3 diz: o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens, né? Então, tá aqui, é um contraste entre aquela pessoa que ama a sabedoria e aquela pessoa que anda em más companhias, né? Então, é um contraste aqui. O homem, a pessoa que ama a sabedoria, que quer, não é, adquirir conhecimento, sabedoria, que quer viver com prudência, essa pessoa alegra a seu pai, né? O pai dessa pessoa vai ficar muito orgulhoso desse filho, né? Em contrapartida, o companheiro de prostitutas, né? Aquele que não sabe escolher bem suas companhias, desperdiça os bens, né? Ainda termina desperdiçando os bens materiais. Na linguagem de hoje, esse verso 3 diz o seguinte: o filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Muito bem, versículo 4 agora. O versículo 4 diz assim, mais um daqueles provérbios que falam sobre questões de governo, né? Então, diz aqui: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna, né? Então, o rei que é justo, né, o governante que é justo, ele sustém a terra, ele de alguma forma sustenta a terra, né? Dá um período de paz, de tranquilidade para as pessoas. Mas o amigo de impostos a transtorna, ou seja, transtorna a terra, transtorna o país, transtorna ali o seu reino, né? Então, gente, veja, quando eu li esse provérbio aqui, até lembrei que infelizmente o nosso país é um país que tem altíssimos impostos, né? Nós somos talvez o país no qual os impostos são mais caros, né? São mais altos em todo o mundo, se não o mais alto, um dos mais altos impostos, né? Em todo o mundo estão aqui no Brasil, infelizmente, né? E esse texto está dizendo sobre isso. Na linguagem de hoje, diz assim, olha: quando o governo é justo, o país tem segurança, né? Então veja, quando o governo é justo, o país tem segurança, goza de segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça, né? Quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Muito bem, vamos agora ao versículo 5. O versículo 5 diz o seguinte: o homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos, né? Então, o homem que fica lisonjeando, fica bajulando o seu próximo, está, na verdade, armando uma rede, uma armadilha, né, para os passos desse seu próximo, dessa pessoa que ele fica bajulando, que ele fica lisonjeando, né, gente? Porque, veja só, nós sabemos que, como a gente já leu num outro provérbio aqui, o homem ele é provado pelos elogios que ele recebe, né? Assim como o ouro e a prata são provados no fogo, o homem ele é provado pelos elogios que ele recebe, não é? Então veja, uma pessoa que fica só bajulando o seu amigo, o seu próximo, só fica bajulando, só fica lisonjeando, não é? Isso daí termina não fazendo bem para o próximo, termina com o passar do tempo, isso termina fazendo mal, né? Principalmente se essa pessoa que está sendo bajulada, lisonjeada, não tem estrutura emocional para entender que precisa ter humildade, né? Mesmo que esteja sendo ali bajulado, lisonjeado, né? Então o ideal é o quê? Claro, um elogio é bom, né? Todos nós gostamos de ser
valorizados, de ser elogiados, mas isso não pode ser feito com exagero também, né? Não pode passar do limite e se tornar bajulação, se tornar lisonja, né? Uma coisa é um elogio franco, sincero, no momento certo, na hora certa. Outra coisa é a bajulação, aquela coisa de ficar lisonjeando, né? É até, desculpa, eu vou falar uma palavra meio baixa aqui, mas a gente ouve falar muito isso, né? É aquela coisa do puxa-saquismo, né? Um puxa-saco exagerado. Então isso daí, no final das contas, não vai fazer bem para quem está recebendo essa bajulação. Vai terminar com o tempo fazendo mal, principalmente se essa pessoa não tiver o equilíbrio emocional para saber administrar isso na sua mente, né? Nas suas emoções. Então, o homem que lisonjeia a seu próximo termina, né, armando-lhe uma rede, uma armadilha para os seus passos, ok? Vamos lá. Versículo 6 agora. O versículo 6 diz o seguinte: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija, né? Então, aqui novamente um contraste aqui entre o homem mau e entre o justo. Em relação ao homem mau, está dizendo que na transgressão desse homem mau, no pecado desse homem mau, há laço, há armadilha, né? Obviamente que a pessoa que escolhe o caminho da transgressão, do pecado, está armando, né, um laço, está fazendo uma armadilha para os seus próprios pés, né, para a sua própria vida. Então, como diz aqui, na transgressão do homem mau, há laço, né? No pecado do homem mau, há laço. Em contrapartida, o justo canta e se regozija. Por quê? Porque o justo tem um caminho reto, tem um caminho honesto, tem um caminho, como o próprio adjetivo diz aqui, um caminho justo. Então, o justo ele vai cantar, né? Ele vai ter uma vida feliz, ele vai se alegrar porque ele está fazendo, porque ele tem feito as escolhas certas, não é? Na linguagem de hoje, o versículo 6 diz: os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados. Olha aí, os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes, né? Cantam, como diz aqui, cantam e se regozijam, né? Ou seja, andam livres e felizes. Então, né, vale muito nós trilharmos o caminho da justiça, da honestidade, da integridade, não é? Vamos lá, versículo 7. O versículo 7 diz: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber, né? Então, mais uma vez aqui um contraste entre o justo e o perverso. Quanto ao justo, está dizendo que o justo ele se informa da causa dos pobres, ele se preocupa, né, com a situação dos pobres, com o direito dos pobres, ao passo que os perversos eles não querem nem saber dos pobres, eles de nada disso, né, como diz aqui, de nada disso quer saber o perverso. Na linguagem de hoje diz assim: a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas, né? Então, a pessoa correta, ela se interessa pelos direitos dos pobres, enquanto que os maus não se importam com essas coisas, né? Então, fica aqui para a gente até uma advertência, né, gente? Que nós possamos também se interessar pela causa do pobre, né? Que nós possamos se interessar pelos direitos dos pobres, se estiver ao nosso alcance fazer alguma coisa, né? Porque essas pessoas muitas vezes não têm voz, não têm vez, né? Então aquele que se interessa, que ajuda, que busca de alguma forma, né, dar um suporte, essas pessoas são as pessoas que são elogiadas aqui, que são as pessoas justas, né? Mas os perversos não querem nem saber, não estão nem aí, né, com a situação dos pobres. Versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: os homens
escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira, né? Aqui também a gente poderia dizer que, de alguma maneira, penso que pode ser aplicado para essa questão de governo, né? Ou até mesmo para essa questão da convivência social numa cidade, num estado, numa nação, numa localidade, porque aqui está dizendo, né, que os homens escarnecedores, eles alvoroçam a cidade, eles põem a cidade em alvoroço, né? Eles inflamam a cidade, os homens escarnecedores. Mas os homens sábios, eles desviam a ira, né? Os homens sábios, eles conseguem, vamos dizer assim, colocar água na fervura, né? Eles conseguem acalmar as coisas, né? Enquanto os escarnecedores alvoroçam, os sábios desviam a ira. Na linguagem de hoje, diz o seguinte, olha, os que zombam de tudo, né? Ou seja, os escarnecedores, os que zombam de tudo, põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz, né? E a gente sabe, né, que aqui mesmo no Brasil, a gente tem vivido um tempo nos últimos anos de muitos protestos, de muitas manifestações, né? E a gente percebe que existem muitos protestos, muitas manifestações que são pacíficas, que as pessoas vão em ordem, fazem o seu protesto. Mas a gente percebe que tem um grupo de pessoas também, e são geralmente ligadas a uma determinada ideologia política, que eles vão para fazer arruaça, eles vão para quebrar, eles vão para, inclusive, muitas vezes usam até máscaras, né? São chamados black blocs, né? Eles colocam máscaras e eles saem quebrando, eles saem desafiando a polícia, eles saem alvoroçando a cidade, né? Então, eu me lembrei daqui, né? Lendo esse provérbio, dessa situação. Os homens escarnecedores, eles alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira, né? Então, fica aqui também mais esse provérbio para nós. Agora, versículo 9 do capítulo 29, diz assim, olha, se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim, né? Então veja, esse provérbio ele é bem interessante, porque ele pressupõe aqui uma discussão entre um homem sábio e uma pessoa insensata. Bom, eu estava pensando aqui, quando eu li esse provérbio, eu vou ler aqui o Derek Kidner daqui a pouco, eu vou ler a linguagem de hoje para esse versículo, mas quando eu estava lendo esse provérbio, pensando, estudando, eu fiquei meditando no seguinte, que o homem sábio, na verdade, ele deve evitar discutir com o insensato, né? A princípio, o homem sábio, baseado em outros versículos que a gente tem aqui do próprio livro de Provérbios, a gente chega à conclusão que o homem sábio ele deve evitar discutir com o insensato. Mas eu pensei, né? Tem ocasiões que não tem como você não discutir com o insensato, né? Às vezes a vida nos leva, né, a certos caminhos, a certas situações que ainda que você não queira, você não tem como não discutir com uma pessoa insensata, você não tem como não lidar com uma pessoa insensata, né? E esse texto aqui está dizendo que o homem sábio, né? Desculpa, vou reler. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim, né? Essa discussão não terá fim. Olha, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, diz assim, quando um homem inteligente, né, um homem sábio, quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Porque não é assim que o tolo age, não é assim que o insensato age. Ele somente ri, ele xinga, ele causa confusão, ele não usa numa discussão. Eles não vão usar argumentos racionais, eles não vão usar argumentos honestos, não, eles vão
eles vão baixar o nível, eles vão rir, eles vão xingar, eles vão causar confusão, eles vão ironizar, né? É isso que eles fazem, né? O tolo faz assim, ele ironiza, né? Ele faz chacota, ele ri, ele xinga, ele causa confusão. Então, é isso que o provérbio está dizendo. Quando um homem inteligente discute com um tolo, esse tolo ele faz essas coisas, né? É por isso que a gente realmente deve evitar ao máximo, né, esse tipo de confronto. O Derek Kidner, ele comenta o seguinte sobre esse versículo. Ele comenta o seguinte: com o insensato não se pode debater com calma. Com o insensato não se pode debater com calma, né? Porque o insensato, ele adotará qualquer tipo de abordagem, exceto a abordagem calmamente objetiva, né? Então, o insensato ele vai adotar qualquer tipo de abordagem, né? Exceto a abordagem calma, a abordagem objetiva. Ok? Seguimos no próximo áudio. Aula 30, áudio 2. Vamos lá, versículo 10 agora, versículo 10 do capítulo 29. Diz o seguinte: os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida, né? Então, esse provérbio aqui do versículo 10, ele está falando das pessoas sanguinárias, né? Dos homens sanguinários, dos assassinos. Diz aqui que os sanguinários, eles aborrecem o íntegro, né? Ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida, né? Então, os sanguinários, eles tanto aborrecem o íntegro, como eles procuram tirar a vida das pessoas retas, né? Isso é o que os sanguinários, os assassinos fazem. Na linguagem de hoje diz: os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas, né? Aqui na linguagem de hoje a tradução é um pouquinho diferente, mas eu vou me ater aqui à primeira frase: os assassinos odeiam as pessoas direitas. É isso o que esse provérbio está aqui passando, está dizendo, e infelizmente a gente vê que é de fato assim, né? Na prática do nosso dia a dia a gente percebe isso. Muito bem, vamos lá, versículo 11 agora. O versículo 11 diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Então, mais um contraste aqui entre o insensato e o sábio. Quanto ao insensato, está dizendo que o insensato ele expande toda a sua ira, né? O insensato ele demonstra toda a sua ira, toda a sua raiva, né? Através das suas atitudes, através das suas palavras. O insensato ele expande, ele demonstra, ele deixa transparecer toda a sua ira, toda a sua raiva. Ao passo que a pessoa sábia, ela consegue, né, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a graça de Deus, ela consegue reprimir a ira, né? Ela consegue reprimir a raiva. É bem interessante, né, esse provérbio aqui. O Derek Kidner, ele até nomeia esse provérbio com o seguinte título: o controle próprio, né? Então, o insensato, ele não tem controle próprio, ele não tem domínio próprio. Já o sábio, ele tem domínio próprio, né? Na linguagem de hoje, diz assim, olha: o tolo mostra toda a sua raiva, né? Ele mostra, então, como eu disse, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, ele termina mostrando, demonstrando toda a sua raiva. Mas quem é sensato se cala e a domina, não é? Então, a pessoa que é sensata, que é sábia, consegue se calar e consegue dominar a ira e a raiva, né? Então aqui é aquela questão né, que a gente precisa aprender a gerenciar os nossos pensamentos e emoções. Nós, com a graça de Deus, precisamos dominar as nossas emoções e não permitir que as nossas emoções nos dominem, né? Muito bem.
Então vamos seguir aqui. Versículo 12 agora. O versículo 12 é mais um daqueles que falam sobre questões de governo, né? Então diz aqui o versículo 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Olha que interessante, né? Se o governador, se o presidente da República, se o prefeito, se aquele que está numa posição de autoridade, se essa pessoa dá atenção a palavras mentirosas, o que vai acontecer? Todos os servos desse governador, né, todos aqueles que estão ali trabalhando junto a esse governador, virão a ser pessoas perversas. Por que isso? Não é por que isso? O Derek Kidner, ele cita aqui um comentário no qual diz o seguinte: ao invés de dizerem a verdade que o governador não quer ouvir, né, esses servos, né, do governador procuram obter o favor dele através de lisonjas traiçoeiras, informações falsas, exageros e mentiras, né? Por quê? Porque o próprio governador, ele gosta de dar atenção a palavras mentirosas. Ele não quer ouvir a verdade. Ele não quer ser confrontado em verdade. Ele quer que as pessoas falem aquilo que ele gosta de ouvir. Então, o que acontece? Esse governador, ele vai terminar se cercando de pessoas, não é, que vão ser pessoas perversas. Por quê? Porque ao invés de dizerem a verdade que o governador não quer ouvir, né, essas pessoas, esses servos desse governador, vão procurar obter o favor desse governador através de lisonjas, através de bajulação, através de informações falsas, através de exageros, através de mentiras, né? Então, é isso que esse provérbio está dizendo. Então, moral da história, né? Os governadores, os que estão investidos de autoridade, né? Mesmo em outros níveis, de repente dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, né? Os líderes não devem dar atenção a palavras mentirosas, né? Eles devem querer a verdade, né? Ainda que doa, né? A verdade sempre deve ser dita em amor, mas ainda que doa, é melhor ouvir a verdade do que ficar dando atenção a mentiras, né? Porque uma liderança assim não se sustenta, não haverá de se sustentar de forma alguma, nenhum governo assim haverá de se sustentar, né? Muito bem, vamos lá, versículo 13 agora. O versículo 13 diz o seguinte: o pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos, né? Então, o pobre e o seu opressor, eles se encontram, eles têm os seus caminhos se cruzando, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. É o Senhor quem dá luz aos olhos tanto do pobre quanto do opressor do pobre. Eu cheguei à seguinte conclusão em relação a esse provérbio aqui, né? Que embora um seja rico e outro seja pobre, a vida de ambos provém de Deus. Tanto do pobre quanto do rico, a vida de ambos provém de Deus, porque é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos, né? Não é o fato da pessoa ser rica que a vida dela não dependa de Deus, que a luz dos olhos dela não venha de Deus, né? Então é isso. Vamos lá. Versículo 14, também nós vamos, aqui no versículo 14, perceber, como eu disse para vocês, esse capítulo ele traz vários versículos, vários provérbios que tem a ver com a questão de questões de governo, né? Então o versículo 14 também vai falar sobre esse assunto. Diz assim: o rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre, né? Então, o rei, o governante que julga os pobres com equidade, ele vai conseguir firmar o seu trono, o seu governo, a sua liderança para sempre, né? Por quê? Porque esse governante, por que ele vai conseguir firmar o seu trono para sempre? Porque ele
dá atenção especial aos pobres, né? A gente vê que essa é a maior dificuldade, muitas vezes, de um governo, né? Muitas vezes um governo, aqui no Brasil mesmo, nós já tivemos muitos governos que se diziam a favor dos pobres, mas que, na verdade, estavam favorecendo os ricos, né? Os banqueiros, os mega empresários, né? Estavam sendo favorecidos com financiamentos aí do BNDES, certo? Mas o discurso era de que a prioridade deles era os pobres, mas, na verdade, isso não acontecia, né? Não era isso que acontecia. Então, veja, aqui está muito claro, né? O rei que julga os pobres com equidade, com justiça mesmo, de maneira reta, esse firmará o seu trono para sempre, né? Olha, na linguagem de hoje diz assim: as autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo, né? As autoridades que defenderem mesmo os pobres, né? Ajudar os pobres na questão da saúde, na questão, né, da escolaridade, da educação, do transporte, da segurança, enfim, as autoridades que se preocuparem realmente em defender o direito dos pobres vão governar por muito tempo, né? O Derek Kidner, ele faz um comentário aqui bastante interessante, bastante relevante. Ele diz o seguinte, olha, o teste do detentor do poder, né, o teste para aquele que detém o poder, no caso o governante, o teste para o que detém o poder se vê na medida de ele ser justo e leal com aqueles que não podem submetê-lo a pressões, né? Então, o teste do detentor de poder, daquele que detém o poder, se vê na medida de ele ser justo e leal com aqueles que não podem submetê-lo a pressões. Por quê? Os ricos, os poderosos, terminam submetendo, né, as autoridades constituídas a pressões, né? Então, aquele governante que ele não se deixa submeter às pressões dos poderosos, mas que, na verdade, o propósito dele é ajudar os mais pobres, os mais necessitados, então esse daí é que vai conquistar a lealdade do povo. Esse daí é que vai governar por muito tempo, né? Como diz aqui esse versículo 14, ok? Muito bem, vamos lá, gente. Versículo 15 agora. O versículo 15 é um versículo muito conhecido do livro de Provérbios e ele fala sobre a questão, né, da disciplina dos filhos, né? Mais um dos provérbios que fala sobre a disciplina dos filhos, das crianças. Então, diz aqui, olha, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe, né? Então, olha o que esse texto bíblico diz, que a vara e a disciplina dão sabedoria. Ela vai trazer, né, a disciplina vai trazer sabedoria ao coração da criança. Então, quando você tiver que corrigir o seu filho, né, com a varinha, né, como eu já expliquei em outras aulas, o cinto, o chinelo, a vara, no bumbum, né, que é o lugar apropriado para bater na criança, né, isso daí não vai machucar a criança, né? É claro que você tem que dosar a sua força na hora de corrigir, obviamente, mas quando você corrige né, com essa sabedoria, com essa dosagem de força, usando não a sua mão, mas uma vara, um chinelo, uma cinta, né? Não use a mão que você acaricia, mas usando assim a vara para dar umas boas varadas, umas boas cintadas, umas boas chineladas no bumbum da criança, isso daí, quando a criança está precisando, isso daí não vai causar nenhum mal para a criança, muito pelo contrário. O texto está dizendo que isso vai dar sabedoria para a criança. Esse é o caminho da sabedoria para a criança, é ser disciplinada, não é? E aí a segunda parte do versículo diz que a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Ou seja, a criança que não é corrigida, a criança que não é disciplinada, a criança que faz o que quer, a criança, né, que é o reizinho dentro de casa,
que o papai e a mamãe só falta se prostrar aos pés da criança, se ajoelhar e dizer sim, senhor, sim, senhora, para o filho ou para a filha? Essa criança, ela entregue a si mesma, ela vem a envergonhar a sua mãe e o seu pai. Vai fazer o pai e a mãe passar vergonha. Então a gente vê muitas situações, você já deve ter visto situações assim, né? Quem já não viu uma criança dando show num banco, por exemplo, chorando, esperneando, xingando a mãe dentro do banco, batendo na cara da mãe dentro do banco, chorando, esperneando, fazendo aquela birra, e aquele pai, aquela mãe, né? Aquelas pessoas ali sem reação, né? Por que estão passando vergonha? Porque é uma criança sem limite. Você pode ter certeza que uma criança que dá esse show num banco, num shopping center, às vezes até na igreja, por quê? Porque é uma criança que não tem limite, não está sendo submetida à disciplina. Aí a criança termina dando esse show aí, né? E aí envergonha o pai e a mãe. Porque é a Bíblia, né, gente? É a palavra de Deus aqui. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Na linguagem de hoje, vamos ver aqui. Diz assim: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Olha aí, né? Olha como a linguagem de hoje traduz. Quando todas as suas vontades são feitas, quando todas as vontades da criança são feitas, é o reizinho, né? O reizinho que manda, a rainhazinha que manda no pai e na mãe. Então, quando todas as vontades da criança são feitas, a criança acaba fazendo a sua mãe passar vergonha em público depois, né? Então, tá aqui. Palavra de Deus, provérbios, né? Sabedoria prática para a vida. Vamos lá, agora versículo 16. Mais uma vez, um provérbio que fala sobre a questão de governo, né? Então diz assim: quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles, né? Então, quando os perversos se multiplicam nas posições de autoridade, de poder, né? Quando os provérbios se multiplicam, junto com eles se multiplicam também as transgressões. Mas há uma promessa aqui, né? Os justos verão a ruína destes perversos, né? Na linguagem de hoje diz assim: quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Olha aí, quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus, né? Então, esse texto aqui eu vejo até como uma promessa, né? Que quando os maus estão no poder, o crime aumenta, a corrupção aumenta, mas as pessoas honestas haverão de viver o suficiente para ver a queda dos maus, né? E, infelizmente, aqui no nosso país também a gente tem visto muito isso acontecer, né? Pessoas más ocupando o poder, né? E não estou falando só de presidente da República, não estou falando só de políticos, eu estou falando, né? Infelizmente, no nosso país hoje a gente está vendo, né, uma atitude extremamente errada no judiciário brasileiro. A gente está vendo juízes aí, né, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal do nosso país, que recebem um salário altíssimo, né, que tem toda uma série de pessoas trabalhando ali com eles, para eles, tem toda a segurança, tem, né, o custo mensal com um juiz do Supremo Tribunal Federal é altíssimo, e a gente está vendo, né, alguns desses juízes, alguns desses ministros do Supremo sendo pagos com o dinheiro público, com o dinheiro dos nossos impostos, para fazer o quê? Para defender corruptos, para defender, né, pessoas que comprovadamente são pessoas corruptas, né? Então, é muito triste a gente ver isso, né, gente?
Por isso que o texto está dizendo aqui que quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Pessoas perversas nas posições de autoridade. Mas o texto diz que os justos verão a ruína desses perversos, né? As pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Que Deus nos permita, né, ver essas pessoas que estão em posição de autoridade, que deveriam estar lutando contra a corrupção e que estão julgando a favor dos corruptos, né, para livrar os corruptos da cadeia, né, que Deus nos veja, que Deus nos permita ver essas pessoas serem abatidas por estarem pervertendo a justiça, né, por estarem agindo em favor dos corruptos ao invés de agir em favor da justiça, né? Fica aqui até o meu o meu desabafo aí, vocês me perdoem, né? Mas fica aqui o meu desabafo em relação a essas questões, porque a gente fica muito indignado quando a gente vê, né, a injustiça aí muitas vezes vencendo, né? Ou melhor dizendo, assim, a injustiça encampando ao invés da justiça estar sendo de fato feita e prevalecendo, né? Mas Deus é o justo juiz, Ele fará justiça, né? Nós sabemos que a justiça dos homens às vezes pode até falhar, e muitas vezes falha, mas a justiça de Deus não falhará. Aula 30, áudio 3. Vamos lá, versículo 17. Olha, mais um versículo que fala sobre a questão de corrigir os filhos, né? Diz assim, olha: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha, gente, esse versículo também é muito interessante, né? Corrige o teu filho e o teu filho te dará descanso, dará delícias à tua alma, né? Então, a gente vê que os pais que não corrigem os filhos, quando os filhos devem ser corrigidos, com o passar do tempo, esses pais não têm descanso, muito pelo contrário, eles têm dor de cabeça. Esses filhos terminam trazendo muita dor de cabeça para os pais, né? E aqui o texto está dizendo, se você corrigir o seu filho vai te trazer descanso e mais, vai trazer delícias à tua alma. Então, quantas pessoas eu sempre tenho dito isso, né? Quantos pais que hoje, né, com os filhos criados, com os filhos crescidos, já poderiam estar desfrutando aí de descanso, já poderiam estar viajando, estar curtindo a vida, e estão tendo que correr atrás dos BO que os filhos vão deixando pelo caminho, né? Muitas vezes tendo que cuidar dos netos, porque os filhos são irresponsáveis, fazem filhos, né, sem pensar, gravidez indesejada, gravidez antes do casamento, enfim, né? Vão se sucedendo aí tantas situações. Então, olha, na linguagem de hoje diz assim: corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha, né? Eles vão ser motivo de orgulho e não de vergonha. Eles te darão descanso e darão delícias à tua alma, ok? Pense no seu futuro. Você que é pai, que é mãe, que tem filhos ainda pequenos, né? Que ainda dá tempo de corrigir, dá tempo de disciplinar, corrija, eduque com sabedoria, né, com disciplina, porque isso vai ser descanso para você mesmo, né? Você está evitando problemas futuros para você mesmo, ok? Vamos lá, versículo 18. O versículo 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Eu vou ler na linguagem de hoje esse versículo, que vai ficar mais claro. Diz assim, ó, é mais um daqueles provérbios sobre questões de governo. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem, né? Veja que na Almeida diz, não havendo profecia. O que significa isso aqui? Profecia aqui é nesse sentido de orientação de Deus. Por isso que na linguagem de hoje diz, um país sem a orientação de Deus, sem profecia, é um país sem ordem. Agora, quem guarda a lei de Deus é feliz, né? Ao passo que
aquelas pessoas, e enfim, o país que guarda a lei de Deus, esse é um país feliz, essas pessoas são felizes, né? Vamos lá, versículo agora 19. Versículo 19 diz assim: o servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não obedecerá. Gente, esse provérbio aqui, ele está falando sobre o servo, sobre o empregado teimoso, tá? Até o Kidner dá esse título aqui a esse provérbio, o empregado teimoso. Por quê? Porque o servo não se emendará, não se corrigirá com palavras. Porque ainda que entenda essas palavras, não obedecerá, né? Não as obedecerá. Por quê? Porque é um servo teimoso. Quando você lida com um servo teimoso, com um empregado teimoso, não adianta falar. Ainda que ele entenda as palavras, ele não vai obedecer, né? Então, com empregados teimosos, né, precisa-se mais do que palavras, precisa-se de algum tipo de correção, né, de algum tipo de disciplina, né? Enfim, algum tipo de advertência, né? Algum tipo de perda ali para essa pessoa se emendar, porque a pessoa teimosa em geral, né, é assim, o empregado teimoso também. Versículo 20. O versículo 20 diz, olha também que interessante esse versículo 20. Começa com uma pergunta: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele, né? Então, a pergunta: você tem visto uma pessoa que é precipitada nas suas palavras, que fala sem pensar, vai falando sem pensar, sem meditar, sem refletir no que está falando? Você conhece uma pessoa assim? Então o livro de Provérbios está dizendo que maior esperança há para o insensato do que para essa pessoa que é precipitada nas suas palavras. Na linguagem de hoje diz: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Olha aí, gente, a gente não pode abrir a nossa boca para falar sem pensar, porque aqui está dizendo que há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar, né? Então vamos refletir nisso aqui com muita calma. Versículo 21 agora. Versículo 21 diz assim: se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho, né? Então, esse provérbio está dizendo que se alguém ficar mimando, né, um escravo desde a sua infância, no final das contas, esse escravo vai querer ser filho, vai querer tomar a posição, né, de um filho, certo? Então veja, gente, eu vou ler esse provérbio na linguagem de hoje, que diz o seguinte: o escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo, né? Então aqui, esse provérbio está ensinando para a gente que a gente deve tomar cuidado, né, com o relacionamento que a gente tem, né? Se você é uma pessoa que tem uma posição de autoridade, né, de liderança, tem que sempre tomar um certo cuidado com a maneira de tratar, né, aqueles liderados, os subalternos, vamos dizer assim. Por quê? Se nenhum filho, eu fiquei pensando aqui, né, até anotei aqui na minha Bíblia, se nenhum filho deve ser excessivamente mimado, né, a Bíblia deixa isso muito claro aqui em Provérbios, que nem excessivamente mimado, quanto subalterno, né, a gente não deve, as pessoas, não é assim que se estabelece um bom relacionamento, tá? Vamos lá, seguindo aqui agora. Versículo 22. Versículo 22 diz o seguinte: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões, né? Então, esse texto está falando do iracundo, aquela pessoa que vive irada, está constantemente irada, constantemente com raiva, né? Essa pessoa levanta contendas. E o furioso também fala sobre o iracundo e o furioso. E o furioso multiplica
multiplica as transgressões, os pecados. Aquela pessoa furiosa que vive, né, com aquela fúria dentro de si, né? Na linguagem de hoje, diz assim, olha, a pessoa de mau gênio, né? Ou seja, então, o iracundo, o furioso, a pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias, né? Por isso que a gente também deve evitar, né, ficar perto desse tipo de gente, né? Pessoas que vivem iradas, que vivem furiosas, né? Porque esse tipo de pessoa que tem esse mau gênio vive causando problemas e discórdias, né? O Derek Kidner, ele dá o seguinte tema para esse provérbio, ele diz, o centro da tempestade, né? Então, pessoas iracundas e furiosas, elas são o centro da tempestade, e sempre estão no centro da tempestade, né? E ele diz aqui, o Kidner, que iracundo e furioso descrevem a disposição geral aqui, e não um estado temporário, né? Porque todos nós, em algum determinado momento, a gente fica um pouco irado, a gente fica um pouco furioso, né? Mas, de repente, isso passa. Mas esse provérbio aqui, ele está se referindo, né, àquelas pessoas que elas vivem assim, é uma disposição geral, não é um estado temporário, né? São pessoas que vivem iradas, que vivem, né, cheias de ira, cheias de fúria, né? E ele traz também aqui, o Kidner, ele traz uma paráfrase que é a seguinte: o gênio furioso é a causa de muitos pecados, né? Uma pessoa que tem um gênio, né? Um gênio furioso, né? É, como diz aqui na linguagem de hoje, o mau gênio, né? A pessoa de gênio furioso é a causa de muitos pecados. Essa pessoa termina causando muitos problemas, muitos pecados, né? Termina causando muitas discórdias, ok? Vamos lá, então, irmãos, vamos evitar, né, a ira, a fúria, vamos buscar, né, o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é longanimidade, que é mansidão, que é domínio próprio, que é temperança, né? Porque se a gente ir por esse caminho aqui, a gente não vai agradar a Deus, não. Vamos lá, versículo 23 agora, olha. O versículo 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, né? Então, temos aqui um contraste entre um homem soberbo e um homem humilde. Diz aqui que a soberba do homem, né? O homem que é soberbo, que é arrogante, né? Que é jactancioso, cheio de si, a soberba do homem o abaterá. Essa pessoa vai ser abatida. Mas, em contrapartida, o humilde de espírito obterá honra. Sabe quem é que vai ser honrado? O humilde. O humilde de espírito é que vai ser honrado. É o que diz a palavra de Deus aqui. Então, na linguagem de hoje, diz assim, olha, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado, né? O orgulhoso, ele acaba sendo humilhado, mas quem é humilde vai ser respeitado, ok? Vamos lá, versículo 24. Versículo 24 diz o seguinte: o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia, né? Veja, esse provérbio aqui, gente, o Derek Kidner, ele dá o título de a cumplicidade suicida, né? Por quê? Porque está falando daquela pessoa que tem parte com o ladrão, né? Quem tem parte com o ladrão é cúmplice do ladrão. E essa cumplicidade é uma cumplicidade suicida. Por quê? O texto está dizendo que o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, né? Veja, na linguagem de hoje é bem claro. Diz assim, olha, o companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo, né? Ele aborrece a própria alma, ele é o pior inimigo de si mesmo, o companheiro de um ladrão. Por quê? Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará, né? Quer dizer, o companheiro do ladrão, ele não tem saída. Ele é o pior inimigo de si mesmo.
ele aborrece a sua própria alma. Por quê? Quando ele estiver no tribunal, se ele disser a verdade, ele vai ser castigado. Por que que ele vai ser castigado ao dizer a verdade? Porque ele é cúmplice do ladrão, ele é amigo do ladrão. Então, se ele disser a verdade, ele vai ser castigado por cumplicidade. E se ele não disser a verdade no tribunal, o próprio Deus o amaldiçoará. É isso que está dizendo o texto. Então, veja, né, que o livro de Provérbios ele sempre traz essa questão das companhias, né? A gente tem que ficar muito atento com que tipo de gente nós andamos, né? E muita atenção, porque hoje em dia não existem só os ladrões, né? Os ladrões típicos, né? Que chegam com uma arma e roubam o seu carro, o seu celular, a sua casa, né? Mas tem aqueles ladrões de terno e gravata, né? Tem aqueles ladrões que às vezes conseguem fazer lá uma falcatrua lá na empresa, conseguem falsificar um relatório, conseguem, né? Enfim, fazer algum tipo de situação que estão roubando, né? Mesmo não tendo aquela abordagem clássica de chegar com uma arma, né? De chegar armado e roubar um bem, né? Eles estão ali roubando muitas vezes de maneira dissimulada. Então, não tenha parte com esse tipo de gente, né? Não tenha parte com o ladrão, porque quem faz isso aborrece a sua própria alma, né? Quem faz isso é o pior inimigo de si mesmo, tá certo? Vamos lá, versículo 25 agora, já estamos caminhando aqui para o final da aula. 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro, né? Então quem teme, quem tem medo do homem, né, dos homens, termina armando ciladas. Mas o que confia no Senhor, esse está seguro, né? Ou seja, nós temos que temer ao Senhor e não ao homem, né? Na linguagem de hoje diz assim: é perigoso ter medo dos outros, é perigoso ter medo de outras pessoas, mas confiar no Senhor dá segurança, né? O Kidner, ele diz aqui, né? Veja, quando a gente lê aqui, quem teme ao homem arma ciladas, né? Arma ciladas até para si mesmo. Mas o que confia no Senhor está seguro, né? Aí o Kidner diz que essa palavra seguro aqui, ela significa literalmente colocado no alto, isto é, além do alcance dos homens. Então, o que confia no Senhor, ele está seguro, ele está colocado no alto, ele está além do alcance dos homens. Por quê? Porque a confiança dele está no Senhor. Então nós temos que temer a Deus e não temer ao homem, né? Porque se a gente temer ao homem, tiver medo dos homens, a gente arma ciladas, como diz aqui esse provérbio. Vamos lá, versículo 26. Versículo 26 diz assim: muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor, né? Então, muitos buscam o favor daquele que governa, não é verdade? Isso é uma verdade. Quando uma pessoa ganha um cargo, né? Por exemplo, um presidente é eleito, um governador, um prefeito, né? Eleito, não é assim? Muitos buscam o favor dessa pessoa que foi eleita, né, desse que governa, né? As pessoas começam a ir atrás desses governantes para desfrutar do favor deles. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor, né? Então é mais uma advertência no sentido de que a gente não deve confiar nas pessoas, a gente não deve buscar o favor das pessoas, a gente deve buscar a Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus, né? Para o homem a justiça vem do Senhor, está dizendo aqui, né? O Derek Kidner, ele vai falar aqui em relação a essa palavra, né, favor, porque diz aqui, muitos buscam o favor daquele que governa. Então o Kidner diz aqui que essa palavra favor sugere a competição pela atenção do homem que faz decisões. A palavra favor sugere a competição
pela atenção dessa pessoa que está investida de autoridade. No entanto, ele diz aqui, tais homens, né, que estão investidos de autoridade, são servos de pressões, irracionalidade e instabilidade, né? Muitas vezes, os homens que governam, eles terminam sendo escravos, né, de pressões externas, eles terminam sendo escravos de irracionalidade, de instabilidade, que faz com que suas intervenções não sejam dignas de confiança, né? Já que eles estão sujeitos a tantas pressões, aqueles que governam, né, de tanta instabilidade. Então, isso faz com que as suas intervenções, as intervenções desses homens que governam, não sejam dignas de confiança. Ou seja, a nossa confiança não pode estar no homem, né? Como diz a palavra do Senhor, lá em Jeremias, se não me falha a memória, maldito o homem que confia no homem, né? A nossa confiança não deve estar no homem, nas pessoas, mas em Deus, porque para o homem a justiça vem do Senhor, né? E o último versículo, o versículo 27 diz: para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso, né? Então, veja, para o justo, a pessoa iníqua é abominação. E para o perverso, a abominação é aquele que escolhe o caminho reto, que escolhe o caminho da integridade, né? Na linguagem de hoje diz assim: os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente, né? Um não tolera o outro. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Ok, meus queridos, aqui então chegamos ao final da nossa aula de número 30. Eu sempre incentivo você a ouvir mais vezes, né? Se possível, e até a próxima aula, permitindo Deus.